Shalom, que a paz esteja convosco. Mais um devocional dos heróis da Bíblia, essa série que nós estamos apresentando aqui a partir do Novo Testamento. E nesse episódio dos heróis a gente vai estar falando a respeito do Estevão, Estevão, que foi um dos que foi separado ali quando a igreja começou a se unir, e os apóstolos estavam muito atarefados e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio e em comum acordo tocou no coração de cada um para que eles separassem sete discípulos ali com um bom caráter que pudesse servir a mesa, É o famoso diácono, Foi ali que começou o início do diaconato. Estevão, por estar ali e estar sendo separado, o nome dele é muito sugestivo, que Estevão quer dizer coroado. Então ele foi coroado a estar servindo a mesa, porque os apóstolos tinham que ter tempo para estudar as escrituras para poder falar ao povo, E se eles ficassem servindo a mesa, eles não teriam esse tempo. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje, que os pastores têm que ter o tempo dele para ministrar a palavra. E aqueles que estão abaixo são os que cuidam dos afazeres, Então nós vamos estar falando a respeito do Estevão. E aí vamos eu gostaria de deixar só um lembrete, se pudesse colaborar com o canal, deixando seu like, seu gostei, seu joinha, e se pudesse se inscrever também. E vamos para o conteúdo. O conteúdo ele se inicia falando que Estevão, esse episódio ele é mencionado em Atos capítulo 6, e 7. E ainda se destaca que o Estevão foi o primeiro mártir, cristão. Primeira pessoa morta por sua fé em Cristo. Ou seja, Estevão foi o primeiro exemplo de que como a fé nos leva a vencer barreiras e, se possível, até negar a nossa própria vida por amor a Cristo. A palavra vai dizer que Estevão era diácono. Ele foi escolhido, como eu falei antemão. Ele foi escolhido pelos apóstolos. Sua função era ajudar, na mesa, no auxílio ali as viúvas e os necessitados. Ele era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Isso está em Atos 6, versículo 5. Um homem de sabedoria e poder. Além de servir os alimentos, ele colaborava ali com a palavra também, porque ele era bem instruído, ele tinha sido bem instruído para isso. Então ele servia mesmo, mas ao mesmo tempo também ele tinha, através do Espírito Santo, sabedoria para pregar a palavra.
ele pregava a palavra, ele fazia, através da palavra que ele pregava, né, acontecia milagres também, sinais entre o povo. E aí isso foi visto pelos líderes religiosos, né, lá em Atos 6:8. Devido à pregação ousada, ele tinha uma pregação muito ousada, né, ele foi acusado, né, de blasfemar contra Deus. Porque os líderes religiosos, os fariseus daquela época e os escribas, eles queriam ser os ditadores da regra, da palavra. E qualquer um que falasse em nome de Deus ou em nome do Espírito Santo, ele era considerado como blasfêmia. Mas em sua defesa, né, lá no Sinédrico, ele resumiu totalmente a história do povo de Israel, né? Acusou aqueles líderes religiosos, né, de perseguição ao Espírito Santo, né, e por matarem Jesus. Então ele com a sabedoria que o Espírito Santo dava a ele conseguiu resumir toda a história do povo de Israel até Jesus crucificado e morto pelos líderes ali da época, né? E isso irritou esses líderes. Aí os líderes ficou tão cheios de maldades que chegaram a apedrejar ele, né, do lado de fora da cidade, né? Você conhece a história, né? Tá lá em Atos 7 que eles levaram ele para a parte de fora da cidade, né? Começaram a apedrejar ele até a morte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de sabedoria, teve uma visão do céu. O céu se abriu, a palavra diz que o céu se abriu e antes dele morreu, né? Ele viu Jesus à direita de Deus e ele pediu que Deus perdoasse o pecado daquelas pessoas, que não amputasse, né, o pecado deles, que eles não sabiam o que estavam fazendo, assim como Jesus, né? Mas não substituindo o sacrifício de Jesus, mas que como o nome dele Estevão é coroado, quer dizer que Deus estava ali através da vida de Estevão mostrando para aquele povo que o sacrifício de Jesus não tinha sido em vão, né? E Estevão foi um exemplo, porque através do seu sacrifício ali, do seu mártir, Deus pôde, né, mostrar para o povo o verdadeiro evangelho. E com isso até Paulo, né, se converteu, porque quando chega lá em Atos 8, né, do 1 em diante, a gente vê que Paulo ele tem uma conversão através disso, porque ele estava cego espiritualmente, mas Deus, com seu grande amor, chamou Paulo e Paulo se arrependeu e virou um dos maiores pregadores, né, do Novo Testamento. Tá bom? Então eu gostaria de deixar aqui esse devocional do herói da Bíblia. E esse herói é o Estevão, né, que Deus usou muito a vida dele em pouco tempo e ele conseguiu modificar várias vidas naquele mártir que ele teve. Deus abençoe, compartilhe, se aprofunde na palavra, que você vai ver como Deus vai usar a sua vida nesses dias atuais, hein? Shalom e a paz do Senhor. Deus abençoe.